6 para a nossa meditação nessa noite. Aleluias! Se você não tem, acompanhe aqui no telão, por gentileza. Diz assim a santa e soberana palavra do Senhor Jesus: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos todos fazer essa leitura junto? Mesmo na tua tradução? Tendo por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluias! Toma o teu assento, dando glórias a Deus, misturando com aleluias, porque ao Senhor toda honra, toda glória. Ele está aqui nessa noite mais uma vez. E, amados irmãos, Ele está desejoso em te abençoar. O Senhor, eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta que Deus quer mudar a tua história, que Deus quer abençoar a tua casa, que Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar os teus filhos, Deus quer abençoar o teu relacionamento, o teu matrimônio. Eu tenho convicção e você também sabe que Deus quer te abençoar. E eu quero nessa noite, diante desse texto que nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo ele está escrevendo a uma igreja, aos filipenses, que estão ali em Filipos. E Paulo ele está dizendo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus. Isso nos faz entender que a obra de Deus em nossas vidas, ela está sendo aperfeiçoada a cada dia. Ela está sendo aperfeiçoada a cada instante. É Deus trabalhando com uma pedra bruta que sou eu e é você. É Deus buscando um meio de nos aperfeiçoar para que venhamos verdadeiramente tomarmos posse de tudo que Deus tem para você, que é direito teu aqui na terra. Diga glórias a Deus por isso. Aleluias. Você não vai só usufruir, esse negócio de crente usufruir só lá na Nova Jerusalém, isso é mentira. Deus tem o melhor para você nessa terra. É a palavra do Senhor nos diz assim. A palavra do Senhor nos garante isso. Você crê nisso? Diga glórias a Deus. Você pode estar não usufruindo de tudo que Deus tem para você, mas você pode usufruir de tudo que Deus tem para você. Aleluias. E nós encontramos, é interessante que nós encontramos Jesus mesmo, ele dizendo concernente a uma parábola. Ele está dizendo que o homem que ouve a palavra do Senhor e que pratica a palavra de Deus, o Senhor está assemelhando este homem a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que vem o dia mau, vem a adversidade, vem o problema, vem a enfermidade, mas se aquele que construiu sobre a rocha, ele vai permanecer. Aleluias! O vento vem, mas você continua de pé. A adversidade vem, mas você continua de pé. Porque aquele que ouve a palavra e pratica ela, ele é prudente. Ele é prudente. Quem fala isso é o Senhor. Então o que eu quero nessa noite é que você não seja somente um ouvinte. A minha posição como pastor e pastor que te ama, eu quero que você também seja praticante da palavra de Deus. Eu quero que você venha exercer aquilo que Deus está dizendo, para que o dia mau venha, mas você permanece de pé. A adversidade vem, mas você conhece a palavra do Senhor e você sabe que o Senhor irá aperfeiçoar você a cada dia. A palavra do Senhor diz mais. O Senhor ele fala a respeito de quê? De 10 virgens e 5 eram prudentes. 5 delas tinham reservas de azeite com elas. Elas foram para o casamento, elas eram a noiva.
e estavam esperando o noivo. E o que diz a palavra? Que tardando o noivo, o azeite de 5 delas se acabou. Mas 5 tinha reserva consigo. Elas colocaram novamente nas lamparinas, a luz permaneceu, e quando o noivo veio, elas adentraram e se casaram, foram felizes. Assim também é conosco. Nós precisamos estar vigilantes, como foi dito aqui na abertura deste culto. Precisamos estar atentos. Jesus chega no Getsemane, por 3 vezes, ele volta e ele diz, encontra os seus discípulos, o quê? Dormindo. E Jesus está dizendo para eles, vocês não estão entendendo, vocês precisam estar vigilantes, atentos, porque a carne é fraca. Vocês precisam estar atentos. E o Senhor está falando conosco nessa noite. Guarde a minha palavra. Medite nela, pratique ela, para que você venha a ser bem sucedido em tudo que você fizer. Amém. Palavra do Senhor, animando quem? Josué. E quarta-feira, irmãos, Deus falou para uma família, para uma casa. Os irmãos que não estiveram, está em Gênesis capítulo de número 35, verso 1 até o verso de número 4. E os irmãos que ouviram a mensagem, eu quero trazer à tua memória que Deus disse o que para Jacó, o patriarca? Organiza a tua casa. Jacó não sabia que a sua casa, os seus filhos, suas filhas, seus servos, servas, mulheres que ele tinha, estavam com deuses estranhos. Mas Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está enfrentando. E Ele está dizendo para Jacó, Jacó, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero habitar na tua casa, mas para que eu possa te abençoar, Jacó, você vai ter que voltar para Betel. Você vai ter que tirar do meio da tua casa os deuses estranhos. Está lá em Gênesis 35, versículo de 1 a 4. Deita os deuses estranhos fora. Purificai-vos e trocai-vos de vestes, porque eu quero me relacionar convosco. Deus falou a um homem, que é o sacerdote do lar. Deus fala a Jacó, dizendo, Jacó, uma vez que isso for feito, uma vez que isso acontecer, eu vou reafirmar a promessa que eu fiz a seu avô Abraão, ao teu pai Isaque, e a toda a tua descendência receberá essa promessa. Está no texto escrito assim. Então Deus falou a uma família apontando Jacó. E hoje eu quero falar de uma mulher, dentro desse texto que Paulo escreve, falando que Deus aperfeiçoará. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, você ainda não está no nível que Deus quer. Você ainda não se encontra no nível espiritual que Deus quer. Eu não me encontro no nível espiritual que Deus espera. Essa palavra, irmão, ela corta para mim, ela corta para você, ela para o povo de Deus, para crente. É para crente, para chacoalhar a minha vida, a tua vida. E o Senhor ministrando ao meu coração, dizendo, diga para eles que no meio de uma família sempre tem problema. Toda família passa por uma situação adversa. Ninguém está fora, ninguém está isento. Jacó não sabia que tinha Deus estranho no meio da sua casa. Jesus passa por essa situação, mas passou. Jesus teve problema com seus irmãos? Jesus teve problema com a sua família? Teve. Abra sua Bíblia comigo. Em João, capítulo de número 7. Abre comigo primeiro em Marcos, capítulo 6.
capítulo 6 de Marcos, verso de número 3, você vai encontrar aqui a família de Jesus. Marcos 6, 3. 6, 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, né? Irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? Essa é a família de Jesus. O nome dele chega até não ser mencionado. Não é esse filho do carpinteiro José? Não é esse filho de Maria? E os irmãos e irmãs dele está aqui conosco? Agora você pega e abre em Marcos 3, 21, que está aí, você volte atrás. Está escrito que Jesus teve situações adversas com seus familiares. Verso 21. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Quem ia prender Jesus? Depois você lê o texto anterior a este, a família de Jesus. Porque todos estavam olhando para Jesus e dizendo: esse homem é doido, ele não sabe o que está fazendo. E quem está sendo atingido com isso são os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, a mãe de Jesus. E eles estão dizendo aqui no texto 21, e quando seus parentes ouviram isso, ouviram falar, ouviram das coisas que estavam acontecendo, eles quiseram prendê-lo. E a uma outra versão diz à força, levar ele à força. E agora você abre comigo em João, capítulo 7. João, capítulo de número 7. Olha que texto interessante para nós nessa noite. Verso de número 3. Olha o que diz. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus, verso 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam no ministério dele. E isso não é diferente com você, não é diferente comigo, em que algum parente, alguém, um amigo, um tio, um avô, alguém olhou para você e disse: ele não sabe o que ele está fazendo. Ele fica indo à igreja frio, leva a criança numa noite fria, ele vai na quarta, ele vai no sábado, ele vai no domingo, ele está ali fazendo, ele está doido esse rapaz, não é assim? Porque eles não entendem. Então eu estou deixando esse texto para você entender que isso também aconteceu com o mestre. Ele não foi compreendido, ele não foi entendido. Eu já ouvi histórias de pessoas dizendo: eu quero ver até quando o pastor Ronaldo vai continuar. E depois a mesma pessoa disse: ele está indo, né? Pessoas que não entendem o chamado de Deus. E eu quero te animar, eu quero dizer para você que Deus começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoando ela na minha e na tua vida. Diga glórias a Deus por isso. Não desiste. Deus, Ele trabalha e confunde os sábios, Ele confunde os doutores, Ele confunde o médico. Ele é Deus que surpreende. Aleluia. Desde que nós venhamos ouvir, praticar a palavra do Senhor, viver com fidelidade a Ele. Então Jacó passa por adversidade. O patriarca Jacó. Jesus passa por adversidade. Você passa por adversidade. Você tem alguém na tua casa, na tua família. Porque quando você casa, os familiares da esposa vêm junto. Está agregado. É parte da família. Porque vai reunir o Natal, está todo mundo junto. É família. Se torna uma família. Está junto. É do esposo. Está junto. Eu estou lendo um livro, Max Lucado. O tema é o Deus que ainda remove pedras. E ele conta um assunto no livro muito interessante sobre o boneco de piche. O boneco de piche.
ele trata no livro concernente a pessoas que fazem parte da família, mas não tem como você se relacionar com elas. Não tem isso? Se reúne às vezes, por mais que você se esforce, fica difícil o relacionamento. E no livro ele pega e vai falando que ele escreve a respeito da tia. E ele diz, a minha tia parece com uma coluna de mármore, digna e nobre, mas alta e dura. Parece nobre, mas só vive precisando. Ele relaciona do cunhado dizendo, um parasita no meu pescoço, nunca trabalha e temos que sempre sustentá-lo. É aquele que pega o seu carro emprestado, usa gasolina, vai lá, estaciona e vai embora. Todos na família, às vezes, passam por situações assim. É o tio, é a tia, é a sogra. Se não é a sogra, é o sogro. Alguém está ali. Ele diz até mesmo da mãe. Ele fala, parece um cacto usando uma camisa de seda. Parece agradável, mas quando chega perto dela, parece como um espinho. Aí ele pega e fala do boneco de piche, que é um boneco que foi colocado à beira da estrada para tentar enganar o coelho. E o coelho, quando chega ali, tenta dialogar com aquele boneco, o boneco não respondendo, ele fica irritado e dá um murro no boneco. E quando ele dá um murro no boneco, ele fica o quê? Grudado no boneco. E ele fica nervoso e dá um outro soco no boneco e ele fica grudado. Assim, às vezes, é a família. Não tem como relacionar, mas estão juntos. Estão juntos vivendo porque são família. E nós temos que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com essas situações. Porque quando se faz 50 anos de cerimônia de casamento, então toda a família se reúne. Se é num casamento, toda a família se reúne, não é assim? Todo mundo está junto. E aí você começa a ver, um fica dali, um fica de lá, mas é família. E não tem como você fugir disso. Não foi você que escolheu, tinha que ser assim. É família. Então nós encontramos aqui você tendo dificuldades também. Jesus tendo dificuldade. Jacó tendo dificuldade. A família de Sansão teve dificuldade com ele. E situações que aconteceram. E o texto que eu quero nessa noite tratar de uma família é uma mulher. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. E uma viúva. Uma mulher, uma viúva, uma mulher que estava sofrendo com a perda do seu esposo, uma mulher que estava sofrendo por causa da adversidade, o lar estava em ruína porque não havia dinheiro, não havia recurso, além da viuvez. E para piorar a situação daquela mulher, após a morte do esposo, que era o sustentador do lar, aquele homem que iria sustentar a casa, essa mulher está com um big de um problema no seu lar. Mas essa mulher, ela toma decisões, atitudes e nos ensina lições maravilhosas para a nossa vida nessa noite. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, para que venhamos tratar de alguns assuntos importantes. E eu quero te encorajar dizendo, você está passando por adversidade, mas Deus é contigo. Se você tomar a decisão certa, se você agir conforme o que o Senhor deseja, tudo vai ser diferente na tua vida. O Senhor vai aperfeiçoar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai reverter a situação e vai te abençoar. Aleluia! O texto nos diz dessa mulher, viúva, passando por essa situação que eu disse. Mas essa mulher, ela toma a primeira posicionamento. A primeira lição para as nossas vidas hoje, para o nosso lar.
é procurar a pessoa certa. A Bíblia nos diz nesse verso primeiro, deixa o verso para mim, pastora Lina, por gentileza, que ela vai a quem? Ela vai ao profeta Eliseu. Ela vai ao homem de Deus. Essa mulher procura a pessoa certa. Ela procura o profeta Eliseu. Nós temos que procurar quem? Jesus de Nazaré. Aleluias. Olha para o teu irmão e diga para ele: é Jesus que vai mudar a tua história. É Jesus que vai mudar a sentença de morte sobre a tua vida. É Jesus que nos sustenta. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos guarda. Primeira lição: procurar a pessoa certa para recebermos o conselho certo. Quantos lares são destruídos porque vão buscar conselho a pessoas que nada sabem concernente à palavra de Deus? Quantos lares, matrimônios são destruídos, ou filhos que se rebelam, saem do lar porque buscam conselho com amigos? Um texto muito claro sobre isso. Se você abre a sua Bíblia depois no seu lar, na sua casa, em 1 Reis, capítulo de número 12 em diante, você vai encontrar ali a divisão das tribos, e você vai encontrar o que Roboão, filho de Salomão, provocou. Roboão, ele, em vez de ouvir o conselho dos anciões, Roboão, ele vai aos amigos e pede conselho aos amigos. E os amigos disseram assim: olha, Roboão, faz o seguinte, Salomão, seu pai, não estava pressionando o povo? Pressione mais. Se você fizer pior do que o seu pai, eles vão te respeitar. E Roboão, então, ele ouve os conselhos dos amigos. E acontece o quê? Deus divide o seu trono. Deus dá a ele simplesmente 2 tribos e 10 tribos para Jeroboão. Porque um conselho errado me faz perder a bênção de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo, que buscar a pessoa certa, ouvir o conselho certo, vai trazer benefício na minha vida. Aleluias. Cuidado com os conselhos. Não é o que a pessoa acha, é o que Deus acha na tua vida que importa. Quer aconselhar alguém? Nunca diga eu acho assim. Se você disse eu acho assim, o teu conselho não serve para mim. É o que a Bíblia diz, o que o Senhor faria, o que a Bíblia nos diz, qual é a direção de Deus concernente a esta situação. Então, o primeiro conselho. Conselho precisa ser algo de alguém que possa, que tem base, que tem estrutura para aconselhar. O segundo exemplo desta mulher que nós encontramos no capítulo de número 4, no verso 1 ainda, que essa mulher, ela fala algo maravilhoso para o profeta Eliseu, concernente ao seu lar, concernente ao seu esposo. Essa mulher vai ao profeta Eliseu, ao homem de Deus, a pessoa certa, e ela dizendo: meu marido, meu esposo, teu servo morreu, sou viúva, ele morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Segundo ponto para a vitória de uma família: uma mulher que saiba quem é o esposo dela, mesmo depois de morto. Mesmo o marido desta mulher estando morto, essa mulher respeitava, e essa mulher estava dizendo: o meu esposo, teu servo, temia ao Senhor. Uma mulher sábia. Uma mulher sábia, o que diz lá em Provérbios capítulo 31, verso 10 em diante? Que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia sabe, conhece o marido. Só dele começar a colocar a planta do pé no lar. A mulher sábia sabe organizar, administrar a casa.
Essa é a mulher sábia. E Provérbio também diz que a mulher tola, ela destrói toda uma casa. A mulher louca, ela atrapalha toda uma casa. Provérbio diz que no capítulo 21, verso de número 19, diz assim: melhor é morar em uma terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Uma mulher reclamadeira, uma mulher que não é sábia, uma mulher que é louca, uma mulher que não tem controle da língua. É melhor morar no deserto sozinho do que perto de uma mulher assim. Porque a mulher louca destrói um lar. E o provérbio diz mais, verso 27 e 15, que o gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa em outro são semelhantes. Uma chuva, uma noite de chuva e aquela goteira é a mesma coisa que uma mulher faladora. Então você percebe que a mulher louca, ela desestrutura um lar. Mas a mulher sábia, ela teme a Deus. E essa mulher, ela diz que não só o marido dela temia ao Senhor, como ela também temia a Deus. E ela está dizendo: o meu marido, o teu servo, teu discípulo, temia ao Senhor, e tu sabes. Essa mulher, ela não está defamando o seu esposo. Eu quero falar de matrimônio, eu quero falar nessa noite para a família nessa noite. Essa mulher não está defamando a esposa. O esposo. Ela não está dizendo para o profeta Eliseu que a causa da dívida, a causa da situação a qual ela estava vivendo e passando, era por causa daquele irresponsável. Porque ele resolveu buscar o Senhor, ele resolveu fazer parte aí desse negócio, ele resolveu. Flávio Joséfo, um historiador, diz que o marido dela, capítulo de 1 Reis 18, verso 3 e 18, verso 13, chamava-se Obadias, mordomo de Acabe, o rei Acabe. E a Bíblia nos diz que quando ele apareceu a Elias, quando ele aparece a Elias, a Bíblia nos diz que ele chega para Elias e diz: Elias, não te disseram o que eu fiz? Que guardei os profetas do Senhor de 50 a 50 na caverna e os alimentei com pão e água? Esse homem era temente a Deus. E eu quero te dizer que tudo que você faz para o reino de Deus pode estar encoberto diante de pessoas, mas diante daquele que vai aperfeiçoar na tua vida, não está escondido. A dívida dele, a situação difícil que a família passava, porque ele fez para a obra de Deus. E tudo aquilo que você faz para a obra do Senhor tem recompensa. Deus não esquece de você. Deus não esquece do que você faz. Deus não esquece do teu esforço. Deus não esquece de você. Mas essa mulher, ela não acusa o esposo. E quantas pessoas nós encontramos? Pessoas que o marido está vivo. E aí pessoas que falam mal do esposo. Ou esposo que fala mal da esposa. Que se tem situações adversas que acusam um ao outro. E isso é derrota diante de um lar. Mas essa mulher, ela nos ensina. O esposo temia, mas ela também temia a Deus. Salmo 128. Abre comigo a sua Bíblia. Fala da bênção de quem teme a Deus. Salmo 128, anota na sua Bíblia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados de sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é trazer bênção sobre a minha vida, a minha casa.
Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciar a glória daquele que é poderoso, soberano, criador dos céus e da terra. Temer a Deus não é ficar com medo, não vou na igreja porque o pastor disse, não vou na igreja porque isso ou aquilo, não. É temer a Deus e saber que eu preciso dar o meu melhor para Ele. Eu preciso fazer o meu melhor para o meu Deus. Temer a Deus. Provérbios capítulo 19, verso de número 23. Quem teme a Deus é conduzido em paz e em descanso. Leia comigo 19, capítulo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. 19, Provérbios 19, 23. Deus tem bênção para aqueles que temem a Deus. E eu quero que você entenda isso, temer a Deus. Esse homem temia ao Senhor. Essa mulher dá um veredito, essa mulher ela expressa uma palavra poderosa. Aquele que teme a Deus. O meu esposo temia ao Senhor, aleluias. O meu esposo está ali temendo a Deus. E aquele que teme a Deus, mesmo depois de morto, a sua família será guardada por Deus. Oh, aleluia, levanta a tua mão, eu quero profetizar na tua vida, a tua casa, a tua família. Temer a Deus é levar bênção sobre a tua vida. Temer a Deus, mesmo na tua falta, Deus não vai deixar faltar aos seus. A tua descendência recebe isso em nome de Jesus. E bate palma para o Senhor Jesus. Temer a Deus me traz o que, pastor? Vida eterna. Que isso, pastor? Lucas, capítulo de número 23, verso 40. 2 ladrões na cruz. Jesus é colocado no meio. E um daqueles ladrões chegam e diz, se tu és realmente o Cristo, tire nós daqui e salve a si mesmo. Mas o outro ladrão disse o quê? Tu é louco, tu não teme a Deus? Tu não teme a Deus? Nós merecemos isso, mas esse homem nada fez. Cale a boca, em outras versões, fique quieto. Esse homem disse, eu temo a Deus. E o que ele recebeu? Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem disse, lembre de mim, Jesus. Ele, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Aquele homem que teme a Deus tem a vida eterna. Tem paz, tem descanso, porque é Deus que dá. O homem que teme a Deus, olha a importância de temer a Deus. Olha a importância do que essa mulher diz a respeito do seu lar. A situação é adversa. A situação não é fácil. Os credores estão querendo tomar o filho dela, tirando o único recurso que ela teria de sobreviver. Porque não havia esposo. E não tendo os filhos, aquela mulher iria viver de quê? Mas essa mulher, ela usa a expressão, meu marido teme ao Senhor, temia ao Senhor. E tu sabes disso. Olha a minha situação, e eu quero com isso dizer para você, a tua situação hoje não é pior do que aquela mulher. Mas o segredo está em temer a Deus. E ela está dizendo, meu marido temia ao Senhor, e quem teme a Deus, Deus cerca ele, Deus protege a ele. Aleluias. Quer ver isso? Livro de Jó, capítulo 1, verso número 8, verso 9, verso 10. O verso de número 8, Deus chega para Satanás e diz, tu viste meu servo Jó? Hã? Tu viu ele? Como que ele é? Ele é o quê? Temente a Deus. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, e é reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Quem faz isso é cercado por Deus, é protegido por Deus. Sabe por que certas coisas acontecem?
Porque às vezes nós nos relaxamos. Sabe que certas coisas acontecem na nossa vida? Porque às vezes nós duvidamos. Nós nos distanciamos de Deus. E Satanás responde o quê? Verso 9. Então respondendo Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra da sua mão abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Sabe por quê? Porque Jó era temente a Deus. Jó se desviava do mal. Jó não dava brecha. Jó não brincava. Jó, ele estava firme, ele estava convicto. Jó estava decidido, dizendo: eu temo a Deus, os meus filhos não estão temendo, os meus filhos não estão fazendo, mas eu vou apresentar sacrifício pelos meus filhos, eu vou orar pela minha casa, eu vou orar pelos meus familiares, eu vou apresentar o meu sacrifício diante do Senhor por eles. Segredo de vitória no temer a Deus. Olhe para o teu irmão e diga para ele: se você tem feito isso, você tem orado na tua casa, você tem estendido a tua mão sobre o teu lar, você tem apresentado a tua casa, você tem ido no quarto do teu filho, ou você está aguardando o pastor ir lá. Deus chama você. Deus chama você para defender o teu lar. Deus chama você para se levantar, porque Deus quer usar você. Deus quer usar a tua vida na tua própria casa. Não adianta ser bênção fora e não ser bênção no lar. O homem que teme a Deus, ele ora em todo tempo. O homem que teme a Deus, ele apresenta a família. O homem que ora a Deus, ele ora por Israel. O homem que teme a Deus, ele ora pela nação onde ele vive. Ele ora pelos vizinhos. Ele está orando em todo tempo, porque ele teme a Deus. Não adianta, igreja. Há igrejas cheias, há igrejas lotadas, há igreja com 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, há igreja com 120 mil pessoas aqui nos Estados Unidos. Mas você olha, são pessoas que não estão impactando o mundo. São pessoas que dentro da própria igreja há divórcios, há separações, há mentira, há fofoca. E aonde está o temer a Deus? Temer a Deus é não falar do próximo. Temer a Deus é não levantar calúnia contra o próximo. Temer a Deus é honrar a Ele em todas as situações. Temer a Deus é quando eu estou sozinho no meu lar. Temer a Deus é quando eu estou no meu trabalho e eu não roubo as horas do meu patrão. Temer a Deus é quando eu estou verdadeiramente cumprindo o meu papel de cristão. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é quando nós estamos sozinhos. Temer a Deus é quando as pessoas não estão próximas. Temer a Deus é dar exemplo daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Isso é temer a Deus. Eu não posso dar aqui uma regra para você. Eu não posso dizer para você é assim. Não, porque a palavra do Senhor nos dá muitas palavras concernentes a isso. É como eu chegar para você e lhe pedir uma receita de um bolo. E você faz um bolo muito bom, você faz um bolo muito maravilhoso, mas quando você me dá a receita e coloco lá os ovos, o trigo, e ponho tudo e bato, e depois eu ligo para você e digo, não ficou igual. Porque a receita pode ser a mesma, mas o jeito de fazer é diferente. O bolo não vai ficar igual. E se temer a Deus, só você sabe. Temer a Deus, sua consciência. Temer a Deus é você no seu dia a dia. Temer a Deus não precisa de microfone, não precisa de outdoor. Temer a Deus, eu vou temer a Ele em qualquer situação e em qualquer lugar que eu estiver. Terceiro ponto que eu vejo aqui na vida dessa mulher. Essa mulher, ela era obediente a Deus. Essa mulher, ela procura a pessoa certa, recebe um conselho da parte do Senhor.
Essa mulher diz que o seu marido temia a Deus, e por causa dele temer a Deus, e porque ela também temia o Senhor, porque ela não acusa o seu marido, ela respeita o profeta, ela recebe uma palavra. Capítulo 2, versículo 2 do capítulo 4. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Ela diz o quê? Tem um pouquinho de azeite. O que é pouco nas tuas mãos é suficiente para Deus operar um milagre. O que é pouco para você é suficiente para Deus alimentar uma multidão. 2 peixes, 5 pães, 2 peixes. O que pouco para você serve, para Deus é suficiente para Ele fazer. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? O meu temer a Deus, o buscar o conselho certo, a minha obediência a Deus, a minha oração no meu lar, faz Deus mudar a minha história. Aleluia. Aleluias. O meu joelho no chão na madrugada faz Deus mudar a minha história. Faz Deus transformar vidas. Faz Deus incomodar a esposa, incomodar filho. Faz Deus mover a mão dele. A minha oração. Que é isso, pastor? A minha oração move a mão de Deus. E essa mulher está dizendo, essa mulher, ela é obediente. Olha para o teu irmão e diga para ela assim: eu preciso ser obediente. Essa mulher, ela não questiona o profeta Eliseu. Leia o texto. Ela não diz: mas eu só tenho um pouquinho de azeite. Olha, não, ela não diz nada, ela fecha a boca. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Vitória não chega, a vitória não me alcança. E o povo, você vê as pessoas reclamando, chateadas, aborrecidas, desanimadas, porque elas questionam muito. Elas questionam tudo que é falado, elas questionam a própria palavra de Deus. Mas por quê? Eu não tenho que questionar aquele que é poderoso, eu tenho que obedecer. Eu não tenho que questionar aquele que é soberano, eu tenho que obedecer. Por que muitas coisas não acontecem? Porque questionamos, mas será que vai dar certo? Será que... foi naquele tempo, foi o profeta Eliseu, pastor. Foi Jesus. Eu não quero saber, a palavra do Senhor é viva até hoje. Ela é viva e eficaz. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu estou ministrando a palavra de um Deus que é soberano. Alertando, despertando e dizendo: o meu obedecer a Deus e não questionar a Ele, a forma que Ele quer fazer, o jeito que Ele quer fazer, o jeito que Ele quer agir, me leva a tomar posse do meu milagre. Essa mulher, ela obedece. Essa mulher, ela toma um posicionamento. Ela vai o quê? Para o seu lar, ela vai para a sua casa, porque o profeta disse: ok, você vai entrar na tua casa e vai chegar à tua vizinhança e vai pegar vasos emprestados, não poucos vasos, mas muitos vasos, a quantidade de vasos que você puder pegar, mulher, você pega, leva para dentro da tua casa, fecha a porta, você, os seus filhos, e o pouquinho de azeite que você tiver naquela botija, você vai começar a colocar dentro dos vasos, e na medida que você fizer, os vasos vão encher, e o azeite vai se multiplicar. Foi a palavra do profeta Eliseu. Ele está dizendo isso, e essa mulher obedece. Por que ela obedece? Porque obediência, irmão, gera multiplicação. Obediência gera bênção na minha vida. Quarto ponto dessa mulher, ela tinha credibilidade. O que é credibilidade? Uma pessoa confiável. Uma pessoa que eu posso confiar. Uma pessoa de caráter, uma pessoa que está em dificuldade, mas ela continua com a mesma fidelidade. Uma pessoa que está sem nada para comer, mas ela é fiel. Ela não muda o seu caráter, ela não muda o seu jeito de agir. Ela não tem dinheiro, mas ela continua a mesma. Uma mulher com credibilidade. Ela foi na vizinhança e todos emprestaram vasos para ela.
todos abriram a porta e disseram: toma aqui, tem 2 vasos, tem 3 vasos, pode levar, porque eu sei que você vai me devolver. Credibilidade é chegar e lhe dizer: irmão, toma aqui a chave do meu carro, vai, faz, dirige, vai na minha casa, tem algo lá em cima da minha geladeira, vai lá para mim e pega, eu não posso ir. Credibilidade é te dar uma chave, chave fala de confiança. Credibilidade é o patrão, os patrões de vocês que dão a chave e o código da casa para vocês, sem te conhecer, sem conhecer você na plenitude, mas eles confiam e viram credibilidade em você, porque eles sabem o que você faz, sabe que você é honesto, sabe que você é correto, sabe que você vai faltar, você tenha a hombridade de ligar e dizer: eu não posso ir. Credibilidade. Essa mulher tinha. Essa mulher nos ensina muitas lições. E além da credibilidade, ela tinha fé. Olha para o seu irmão e diga para ele: fé é algo que move a mão de Deus. Credibilidade. Mas ter credibilidade, ter vaso, mas não ter fé, não adianta. Ela tinha fé, e a fé dela era: se o profeta disse que eu vou deitar esse pouquinho de azeite, vai acontecer o milagre, porque a palavra do Senhor nos diz, o escritor dos Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Aleluia! Você não precisa ver para crer. A Bíblia nos fala que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Aleluia! Por isso, Deus está dizendo: essa mulher teve fé, e você precisa ter fé para tomar posse do teu milagre. Deus está olhando para mim, olhando para você, dizendo: aonde está a tua fé concernente a essa adversidade? Aonde está a tua fé concernente ao que você está vivendo hoje? Você acredita que eu posso mudar essa história? Ou você prefere ficar chorando, ficar reclamando, não ir no profeta? O que você prefere? Acreditar que vai acontecer, acreditar que Deus vai aperfeiçoar, que Deus vai te lapidar, que Deus vai te tirar dessa situação, ou ficar parado à beira do caminho, aceitando e esperando a morte? Não, essa mulher teve fé. Essa mulher, ela acreditou. Essa mulher estava convicta. Essa mulher tomou uma posição. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho que ver. As coisas que os meus olhos estão vendo são coisas passageiras, são coisas que vão passar, mas aquilo que os meus olhos não veem são eternas. Irmão, o que os seus olhos ainda não contemplaram as maravilhas de Deus para você. Os seus olhos ainda não podem contemplar tudo aquilo que o soberano tem para mim e para você. E é isso que vai permanecer na minha e na tua vida. Além da credibilidade, da obediência, da fé, essa mulher, irmãos, essa mulher se posicionou com um testemunho de vida. Que testemunho, pastor? O testemunho desta mulher: não houve questionamento da parte dos filhos. Os filhos não duvidaram. Os filhos também acreditaram. Os filhos também olharam para a mãe e, com um testemunho do pai, que já havia morrido, não duvidaram que o milagre iria acontecer. Os filhos viviam um milagre. Os filhos sabiam certamente quando Obadia, seu pai, sentava na mesa, ele dizia: olha, o profeta Eliseu tem feito milagres aqui no nosso meio. É um homem de Deus, meu filho. Vale a pena, meu filho. Eu vi o machado flutuar naquele dia. Eu fiquei sabendo do Jordão que abriu. Ele testemunhava no lar. E eu te digo nessa noite, qual é o testemunho que nós como pais damos dentro do nosso lar? Qual é o testemunho que damos no dia a dia, na casa do patrão, da patroa, nas ruas dessa cidade? Qual é o testemunho
diante dos nossos filhos, o que os filhos estão ouvindo. Não vou